Esse é o terceiro artigo que eu estou escrevendo sobre o livro Inovação, Estratégia, Gestão e Cultura, do João Souza Neto, Diana dos Santos e Tomás Roberto Cota. Eles fazem uma série de conversas sobre inovação, cultura e tudo. E aí eu vou pegar uma frase aqui, que eles colocam aqui no artigo, no livro deles. A inovação deve ser planejada e não ocorrer como uma atividade ocasional e excepcional. E aí, essa frase, comecei a fazer aqui algumas reflexões sobre isso. A gente tem que separar a questão filosófica da questão metodológica de qualquer fenômeno. A filosofia, ela basicamente, que a filosofia faz parte da análise da essência do fenômeno. E aí, quando a gente fala da essência do fenômeno da inovação, a gente coloca: a inovação é uma coisa opcional ou ela é uma obrigação? Essa que é a conversa sobre filosofia, né? Então, assim, quando ele diz ali, a inovação deve ser planejada e não ocorrer como uma atividade ocasional e excepcional. Ela deve ser planejada. Mas essa é uma discussão que é como se a pessoa tivesse, na vida pessoal e nas organizações, escolha. A gente tem visto aqui a conversa que a inovação é uma adaptação ou uma criação de um determinado ambiente. Quando a gente tem uma adaptação ao ambiente, ela é uma inovação incremental. Quando a gente tem a criação de um ambiente, o Sapiens consegue criar ambientes, nós temos uma inovação disruptiva. Às vezes acontecem mudanças muito grandes, por exemplo, a pandemia gerou uma necessidade de uma inovação, né, radical na vida das pessoas durante um período. Mas a gente não está falando de criação de um novo ambiente. Então, a primeira conversa que a gente tem que dizer, a primeira sugestão filosófica, a primeira escolha filosófica que a gente tem que ter é na conversa sobre a essência do fenômeno. Aí eu pergunto para vocês, a pessoa pode não inovar? A pessoa física, ela pode não inovar? Não, ela não pode não inovar. Ela, querendo ou não, ela está o tempo todo inovando. Ela chega lá no mercado e diz assim: olha, ele está acostumado a comer determinado produto. Aí chega lá, hoje não tem. Aí o cara, o que eu vou fazer? Você vai ter que criar, vai ter que inovar, vai ter que fazer alguma coisa, comer algo diferente, porque você vai ter que almoçar e jantar. Então a pessoa vai ter que improvisar. Improvisar é inovar. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma coisa que é uma obrigação, porque o tempo todo a gente está se relacionando com o ambiente e a gente precisa trabalhar. Então, não é, né? Deve ser planejada. Aí, beleza. Aí, no momento em que cai a ficha de que a inovação é obrigatória, e essa é uma discussão filosófica, e quando a gente fala de atitude inovadora, a pessoa tem uma atitude inovadora, ela fez uma escolha filosófica em que ela diz: inovar não é uma opção, eu tenho uma obrigação. Agora, e aí a gente entra na segunda questão, que aí é metodológica. Como inovar? Aí já é uma outra coisa. Aí já não estamos falando de tenho que inovar ou não tenho que inovar. Como inovar? E aí a gente tem um complicador, grande complicador, nesse momento agora, né? E eu tenho falado sobre isso, e isso é quando a gente trabalha na ciência da inovação, que a gente trouxe mais uma camada, que é a inovação civilizacional, como uma necessidade. A gente está vivendo hoje
uma mudança profunda na sociedade. Nós estamos vivendo a maior revolução civilizacional da história dos Sapiens. E a gente falou um pouco sobre isso ontem. E nós estamos tendo mudanças qualitativas que nunca aconteceram e mudanças quantitativas em que a gente aumentou determinadas coisas que sempre aconteceram. As mudanças quantitativas, né, com a chegada da nova mídia, é o aumento da competição, o aumento da inovação, o aumento do ritmo das mudanças, o aumento da participação, né, o aumento do empreendedorismo e o aumento da disrupção. Então, tudo isso é quantitativo. E o qualitativo é o surgimento de um novo modelo de cooperação que não existia. Sem falar em inteligência artificial. Mas vamos falar do novo modelo de cooperação que não existia. Eu não podia, no passado, se eu fosse uma pessoa razoavelmente sã, alugar o meu apartamento para alguém que eu não conheço, como uma pessoa que eu não conheço, eu ir para um apartamento de alguém que eu não conheço. O Airbnb quebrou a barreira dos negócios entre desconhecidos na hora de você passar um fim de semana, uma temporada em algum lugar. O Airbnb quebrou isso. Por quê? Porque ele está usando as novas ferramentas possíveis da nova mídia para resolver um problema que era um problema de habitação, matando o antigo intermediador que era o corretor de imóveis. Então, aí eu tenho uma mudança qualitativa nesse novo cenário. E qual é o grande problema que a gente tem? Nós estamos acostumados, e aí mesmo as pessoas inovadoras, que já perceberam que a inovação tem que ser uma atividade diária, que a inovação é uma obrigação, mesmo essas pessoas, elas estão acostumadas com adaptações a mudanças micro-históricas, ou super micro-históricas, ou máximo meso-históricas. O grande problema que a gente está vivendo hoje é uma mudança macro-histórica, muito rara, recorrente, mas rara, em que a gente não entende e que as pessoas, então, estão sendo surpreendidas com essa situação. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?